Fala, meu povo, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Porque está aparecendo aqui como se meu microfone tivesse desativado e eu não sei se ele está desativado. Estou escutando, professor. Ah, valeu, José. Vou colocar a aula, a nossa última aula aqui, né, na tela. Só um minutinho, gente. A gente parou aqui nesse slide. Esse aqui. Então, boa noite, pessoal, para todos vocês. Sejam bem-vindos para a nossa, eu acho que, antepenúltima aula de Química Farmacêutica. Antepenúltima? Deixa eu ver aqui. Boa É isso. noite, professor. Hã? Boa noite. Boa noite. Realmente, a nossa antepenúltima, a gente só tem mais dois encontros. A nossa prova vai ser no dia 2. Então, tá acabando. Boa noite. Boa noite para todos vocês. Obrigado mais uma vez pela presença. Gente, é o seguinte. A gente vai definir algumas coisas aqui na aula de hoje, tá? Primeiro a gente vai terminar aqui o restinho que falta para a gente terminar da nossa aula de parâmetros físico-químicos dos fármacos, certo? Depois a gente vai fazer o exercício que eu deixei para vocês responderem, que eu espero que vocês tenham respondido, senão a gente vai fazer aqui juntos aqui em sala de aula rapidinho. E aí depois eu vou entrar num outro assunto que é a química farmacêutica dos anestésicos locais. Quando finalizar a aula, eu vou passar para vocês qual vai ser o trabalho que vocês vão ter que fazer dentro daqueles grupos que vocês já tinham definido anteriormente, né, presencialmente, em sala de aula,
Aquele mesmo grupo que vocês me entregaram o trabalho de formas de identificação de fármacos, né, de identificação de protótipos, vocês vão fazer esse trabalho final. Tá? Eu não vou dar as informações agora do trabalho final, porque a gente só tem ainda 11 pessoas em sala, né? E aí eu vou esperar para assim, dar o término da nossa aula para poder realmente dessa informação para vocês. Tá? A aula de hoje não vai ser demorada, certo? Eu estou um pouco em débito com vocês, porque todas as aulas eu acho que desde que aconteceu o início da pandemia, eu sempre falei para vocês que a gente ia finalizar aí a aula por volta de 9h30, no máximo 9h15, 9h30, né? Porque fica bem cansativo para vocês, vocês até já reclamaram para mim uma vez, ou foi 2 vezes, e eu sempre tenho finalizado a aula depois de 9h30, tá? Então eu vou tentar fazer isso hoje e nas 2 próximas aulas, tá bom? Para não ficar cansativo para vocês, até porque a gente não está dando intervalo, não estou fazendo intervalo com vocês, então nada mais justo que terminar um pouco mais cedo. E como nas aulas anteriores eu terminei muito tarde, mesmo sem dar um intervalo, né, eu vou tentar compensar isso na aula de hoje, então vou tentar liberar vocês hoje mais cedo, até para que vocês utilizem essa parcela de horário que vocês vão estar sendo liberados um pouquinho mais cedo. Então, vou tentar finalizar no máximo, deixa eu ver que são 7h40, finalizar no máximo até 8h45, 9 horas, tá? Para que vocês já comecem a se articular para poder montar esse trabalho, para poder me entregar, tá? Aí vocês podem perguntar bem assim, professor, mas por que você não passou esse trabalho, não combinou de passar esse trabalho para a gente antes, para ele ter mais tempo para montar? Porque é o seguinte, a estrutura do trabalho vai ter mais ou menos a estrutura da aula de anestésicos locais. Daqui para frente, de anestésicos locais até eu dar outras classes farmacológicas para vocês, a estrutura da aula vai ser basicamente a mesma, né? Então, vou falar um pouco da história daquele grupo farmacológico, vou falar do mecanismo de ação do fármaco, algumas informações em relação à propriedade estrutural dos fármacos, de alguns fármacos do grupo, porque não dá para falar de tudo, né? Muito extenso a quantidade de fármacos que tem dentro de cada grupo. E aí, para vocês saberem como que vocês vão ter que fazer esse trabalho, seria ideal dar uma aula antes para vocês, falar bem assim, olha, é mais ou menos assim que eu quero a estrutura do trabalho escrito de vocês, tá? Não precisa ser entrega individual, então, quando vocês postarem lá no Google Classroom, para mim, esse trabalho, basta uma pessoa do grupo postar, tá? E aí coloca os nomes dos integrantes na capa do trabalho, certo? E o trabalho vai valer 2 pontos, mas assim, eu vou deixar para poder dar mais essas informações ao final da aula, tá? Então, vamos continuar com a aula da semana passada, né? Então, na semana passada, eu volto para cá já, para parâmetros histéricos, nós falamos de... Peraí, gente, rapidinho. Nós falamos de... Oh, meu Deus... Peraí, galera. Eu e esse Zoom. Então, na aula passada, nós falamos então dos parâmetros físico-químicos dos fármacos, né? Então, toda vez que a gente, só para poder relembrar vocês, toda vez que a gente falar de propriedades físico-químicas dos fármacos, a gente está falando de aspectos que vão interferir. Vou baixar um pouco essa câmera aqui. A gente vai estar falando de aspectos que vão interferir na farmacocinética do fármaco, né? O que é a farmacocinética, gente? É aquele caminho que o fármaco percorre dentro do organismo da gente até chegar no local de ação, né? Até chegar no receptor ou até ser excretado, tá? Então, o primeiro ponto que a gente falou na aula foi da solubilidade, né? E aí eu disse para vocês que em química farmacêutica a solubilidade do fármaco ela é dada pelo coeficiente de partição, log P, né? Acredito que vocês tenham entendido, perguntei várias vezes, entenderam? Vocês falam, ok, beleza, né? E esse coeficiente de partição calculado pelo log P vai dizer para a gente o quanto uma molécula é lipossolúvel ou não.
O log P normalmente ele é calculado com uma fração da concentração do fármaco dada em octanol e outra fração do fármaco dada em água. Existem outras formas de você calcular o log P utilizando outras fases orgânicas que não sejam octanol. E aí pode ser que, por exemplo, quando vocês estiverem lendo algum livro de química farmacêutica ou então em algum artigo científico, vocês encontram assim, por exemplo, um log P de 3.000. Poxa, mas caramba, o professor falou que não podia ser assim, ia ser na casa ali de -5 a +5, 6, 7, nem ia passar disso. Então, são as formas de medição do log P. Tá? Então, quando você encontra esse valor muito discrepante, é porque foi uma fase orgânica diferente que foi utilizada, não foi octanol. Beleza? Depois que a gente falou do log P, a gente falou do coeficiente de ionização. Né? Espero que vocês lembrem também do pK, né? Onde nós vimos que a ionização do fármaco ela também pode interferir nos parâmetros cinéticos do fármaco, né? E pode também afetar os processos de ligação desse fármaco no receptor, uma vez que a forma ionizada é a forma que atua no receptor. A forma que é absorvida é a forma não ionizada e a forma que atua no receptor é a forma ionizada. E aí eu deixei esse exercício aqui para vocês, né? Deixa eu ativar a minha caneta vermelha. Não, não é marcar texto não. Caneta. Beleza, aqui. E aí eu deixei esse exercício aqui para vocês, né? Para vocês me dizerem, com base na avaliação da estrutura, qual seria dessas três estruturas aqui, desses três barbitúricos, né? O barbital, tiopental e o pentobarbital, qual que seria o mais lipossolúvel, o menos lipossolúvel e aquele que tem lipossolubilidade intermediária. Então, tem essas três estruturas aqui. E embaixo um coeficiente de partição, um coeficiente de partição de cada um desses fármacos, né? Peraí, gente. Pronto. Então, aí vocês teriam que me dizer, com base na avaliação dessa estrutura aqui, né, desses três fármacos, qual que deles seria o mais lipossolúvel, qual que seria o menos lipossolúvel, né? E aí, só para relembrando vocês também o seguinte, o que garante a lipossolubilidade de um fármaco, né? O que garante a lipossolubilidade, o que garante uma característica de maior lipossolubilidade do fármaco são os grupos funcionais, a gente já viu isso em aulas anteriores, né? São os grupos funcionais, são os grupos os grupos funcionais e os átomos que estão presentes nessa molécula, tá? Então, quanto maior a característica orgânica dessa estrutura desse fármaco, ou seja, quanto mais carbonos tiver na molécula, né? Carbonos e hidrogênio, então CHs, né? Quanto mais carbonos, quanto mais hidrocarboneto tiver na molécula, né? Quanto menos átomos eletronegativos essa estrutura tiver, mais lipossolúvel ela vai ser, tá? E aí eu propus essa atividade para vocês. Coloquei os fármacos e embaixo aqui, ó, um coeficiente de partição hipotético, né? E pedi para vocês identificaram cada um, né? Então, percebam, aí eu queria que vocês me falassem o seguinte, qual desses daqui que vocês identificaram como sendo, aí eu coloquei aqui até uma dicasinha, ó. É importante analisar as cadeias laterais e os grupos acessórios, né? Então, vocês têm que olhar aqui o grupo, que está bem óbvio qual que seria o farmacóforo, né? O grupo farmacofórico, e vocês têm que analisar os grupos acessórios, né? Os demais grupos funcionais. Com base nessa análise aí, que eu não sei se vocês fizeram ou se não fizeram, qual foi que vocês encontraram aí como maior coeficiente de partição? Digam aí para mim. Se não fez, diz agora, de qualquer forma. É o diopental? Tiopental. Tiopental. Alguém mais acha que é o tiopental? Alguém acha, na verdade, alguém acha que não é o tiopental, acha que é outro fármaco além do tiopental, que é o barbital ou pentobarbital? Alguém mais acha? Só o José que fala nessa aula? E aí?
Gente, cadê vocês? Vocês estão muito calados hoje. Pessoal. Deixa eu até olhar aqui no bate-papo. Estou sem microfone. O Vitor está sem microfone. Só o Vitor está sem microfone. O resto todo está com microfone. E aí, gente? Professor, estou em dúvida entre o tiopental e o pentobarbital. Eu lembro de você falar alguma coisa sobre esse enxofre aí, só que eu esqueci. Tá. Eu vou no pentobarbital, só para ir contra o José. Tá. José, você falou que eu O tinha mais lipofílico. Beleza. Mais lipofílico, Tem então... Então, o coeficiente de repartição dele seria esse aqui, o de 45, certo? Para você? Isso. Beleza. Eu acho que tá errado por causa do oxigênio, mas vamos ver. Tá. José, ativa seu microfone aí, de novo. José, Pode falar, professor. por que você acha que é o tiopental? Por causa como é que fala? Dos carbonos, quanto das cadeias carbônicas. Eu acho que ele tem mais, não? Vamos analisar aqui junto a estrutura. Não desativa o microfone ainda não, José. Se vocês observarem, eu tenho essa mesma estrutura aqui para o barbital, a mesminha estrutura, só que só está invertida. Uma está para cima e outra está para baixo. Né? Opa, desculpa. Deixa eu apagar aqui. Peraí. Aí aqui, José, é a mesma estrutura e aqui também a mesma estrutura, só que a diferença é que uma está invertida. Aí você falou bem assim, é por causa da cadeia carbônica, foi isso que você falou, certo? Que a do tiopental é maior. Foi isso que você falou, né? Certo. Beleza. Aí se a gente contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Ok. Cadeia grande. É maior do que a do barbital, que tem 1, 2, 3, 4. Aí do pentobarbital, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também tem 7. E aí, José, a cadeia de hidrocarbonetos, ou o grupo orgânico aqui, e aqui é igual. Qual a diferença entre as duas moléculas? O oxigênio e o sódio? Não, aqui é enxofre. Enxofre, é o oxigênio e o enxofre. Aí, beleza. Como é que é mesmo aquela regrinha da eletronegatividade? Fui ontem no clube, briguei, saí, correndo né? para os... Hã? Não é o FON, não. É o fui Não. ontem no Foi uma coisa que vai servir também. Legal você lembrar. Mas lembra daquela regrinha de átomos mais eletronegativos para menos eletronegativos? Fui ontem. Oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo. E um átomo muito eletronegativo, ele confere o que à célula? Desculpa, a célula não. Desculpa. A estrutura do... Hã? Polo. Exatamente. Confere polaridade. Então, aqui eu tenho uma região mais polar e aqui uma região mais apolar, comparativamente. Certo? Além disso, José, esse oxigênio, ele está dentro do, que você falou, do FON. E se ele está dentro do FON, ele pode fazer, eventualmente, caso exista essa possibilidade no receptor, a gente não sabe, porque a gente não está analisando o receptor do barbitúrico aqui, tá? O GABA. Mas aí, caso exista a possibilidade de ele fazer interação com o receptor, ele pode fazer, talvez, ligação de hidrogênio. Mas se ele não fizer no receptor, ele pode fazer lá no estômago, com a água do estômago, né? Então, ele é realmente mais hidrossolúvel ou menos lipossolúvel do que isso daqui. Então, você acertou, né? O tiopental realmente é a estrutura com maior log P. E aí, com isso, fica fácil de definir que a segunda estrutura, digamos assim, a estrutura de lipossolubilidade intermediária é o pentobarbital e a de menor lipossolubilidade é o barbital. Beleza, pessoal? Entendido esse exercício? Tranquilão, né? Nada demais. Tá? Então, só para poder realmente... Professor, então quer dizer que assim, eu não entendi assim, o seguinte, o diopental ele vai ser mais lipossolúvel e o pentobarbital ele vai ser mais hidrossolúvel. Ele vai ter uma lipossolubilidade intermediária. Assim, não pensa em hidrossolubilidade. Esquece que eu falei esse termo hidrossolubilidade. Nessa questão, a gente está avaliando o log P. E o log P é o coeficiente de partição. Quanto maior o log P, maior a lipossolubilidade dessa substância.
tá? Toda substância, todo fármaco, aquilo que eu falei para vocês em outras aulas para trás, todo fármaco, ele tem grupos que conferem uma certa hidrossolubilidade e tem grupos que conferem uma certa lipossolubilidade. Só que tem fármacos que eles são mais lipossolúveis do que hidrossolúveis, certo? Então, tem fármaco que já são mais hidrossolúveis do que lipossolúveis. Então, nesse caso aqui, a única coisa que eu quero que vocês avaliem, nesse caso especificamente, é realmente a presença, é realmente me dizer dessas três estruturas aqui, qual a mais lipossolúvel ou a menos lipossolúvel. Se eventualmente vocês forem fazer uma prova e for cair alguma coisa em relação a log P, vai cair mais ou menos isso aqui mesmo, tá? Pedindo para vocês falarem qual é mais lipossolúvel e menos lipossolúvel. E aí vocês identificam o farmacóforo. Identificou o farmacóforo, vai para os grupos acessórios. Lembra da tabela de eletronegatividade. Não tem átomo eletronegativo, ou tem alguns mais eletronegativos, aí olha as cadeias carbônicas. É basicamente assim que você avalia a estrutura de uma maneira bem mais simplória falando, né? Para poder verificar se ela tem um log de P mais alto comparando com outra estrutura, tá? Então, quando eu avalio o log P de uma substância, de um fármaco, é sempre comparando com outra de um mesmo grupo farmacológico, tá? Não faz muito sentido eu falar para você bem assim, tiopental tem um log P de 5. Tá, e daí? Não, faz mais sentido eu falar aqui, tiopental é um barbitúrico que tem log P5, mas existe um outro barbitúrico que tem log P3, tem outro barbitúrico que tem log P1. Aí eu consigo comparar o valor isoladamente do fármaco, do log P do fármaco não quer dizer muita coisa, tá? Ele quer dizer mais quando realmente estou utilizando ele para comparar com outro fármaco. Aqui, agora a gente vai voltar, agora que a gente fez o exercício, esse aqui eu vou deixar para vocês responderem, tá? Não vou responder agora em sala. A gente falou do log P, do pKa, e existe um outro parâmetro físico-químico que a gente já falou várias vezes durante a aula também, mas que eu acho que é importante relembrar, que também interfere na absorção do fármaco, na ligação à proteína plasmática, né, na excreção, na ligação ao receptor, que diz respeito à forma e o tamanho do fármaco, né? Então, aqui eu coloquei para vocês, ó, quanto menor o peso molecular, mais facilmente essa substância ela pode ser absorvida oralmente, né? Isso diz respeito a essa figura aqui que eu tinha colocado para vocês, nesse slide, tá? Então, o fármaco ele tem que ter um peso molecular que não pode ser muito alto, porque senão ele simplesmente não atravessa, tipo esse daqui, ó, que tem alta massa molecular, tá? Vamos voltar para lá. Aí eu coloquei aqui, ó, para difusão passiva, um valor de referência. O fármaco não pode ultrapassar 500 gramas mol, tá? Então, por exemplo, a vancomicina, que tem uma estrutura gigantesca, certo? Ela tem uma estrutura gigantesca, ela não é absorvida no estômago, certo? Você der a via oral, ela não vai ser absorvida, porque ela tem um peso molecular muito grande. Então, com isso, ela não pode ser administrada via oral, tá? Uma outra questão também diz respeito à flexibilidade da estrutura. A estrutura de um fármaco, gente, a molécula de um fármaco não é uma estrutura dura, tá? Não é uma estrutura, não é como se fosse uma caneta aqui, tá? Ela é uma estrutura fluida, certo? Ela se movimenta. E quanto maior, quanto mais grupos que, na verdade, quanto menos grupos que conferem rigidez a essa estrutura, e aí grupos que conferem rigidez são anéis aromáticos, né? Dupla e tripla ligação, que eu tinha falado para vocês lá no início da aula de modificações moleculares. Quanto menos presença de grupos que rigidificam a estrutura da molécula, mais flexível é essa molécula. E quanto mais flexível, melhor é a absorção. Aqui eu coloquei, ó, menor a flexibilidade, menor a absorção. E a flexibilidade também ajuda os fármacos a se ligarem mais nos receptores. Tá? Então aqui eu coloquei, ó, a estereoquímica tem grande impacto sobre as interações entre fármaco e receptor. Tá? Porque são questões que também têm que ser consideradas na hora que o fármaco está sendo avaliada a produção dele como protótipo. Tá? E aí, para finalizar essa parte, eu coloquei o seguinte, as atividades biológicas das substâncias químicas não se deve a uma só propriedade físico-química, mas a todas as propriedades físico-químicas da molécula. Então, o pKa, o log P, né, o peso molecular de uma molécula, não vai falar muito sobre ela, a verdade é essa. A gente tem que conhecer esses parâmetros físico-químicos, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que pela união
né, desses parâmetros químicos, desses parâmetros físicos químicos, que eu vou realmente conseguir fazer uma correlação entre a estrutura da molécula e a atividade biológica dessa molécula. Tá? Coloquei aqui, ó, as correlações boas obtidas com um único parâmetro indicam tão somente aquele parâmetro desempenha um papel preponderante. Então, assim, às vezes eu faço uma correlação de uma ação biológica de uma droga com o pKa ou com o log-P dessa substância. Tá? Mas aí não quer dizer que os demais parâmetros físico-químicos não sejam importantes de serem determinados para eu poder verificar as atividades biológicas dessa molécula. Ok? Com isso aqui a gente encerra essa parte e aí agora eu vou colocar para vocês a outra aula. Que é a aula de anestésicos locais. Beleza? Aqui, pessoal, é o seguinte, nosso roteirinho de aula. A partir de agora, a gente vai começar a falar da química farmacêutica, daqui agora até o final do curso, a gente vai começar a falar da química farmacêutica de grupos farmacológicos específicos, certo? Então, nós vamos falar agora de anestésicos locais. Na próxima aula, nós vamos falar de analgésicos, opioides e anti-inflamatórios. Na última aula, nós vamos falar de antimicrobianos, né? E depois disso vai ser a nossa prova. Beleza? Só para poder lembrar vocês que para a próxima prova você já tem um ponto extra, né? Porque vocês fizeram aquela atividade, quem fez, na verdade, né? Quem fez aquele questionário lá que foi colocado no mural da Uniplan, que foi uma espécie de simulado para poder testar o mural para a realização das provas NP2, aí vai receber esse ponto extra. Então, eu tenho uma relação de nomes. Aqueles que fizeram o questionário vão receber o ponto extra, aqueles que não fizeram não vão receber, tá? E nessa segunda prova, diferente da primeira prova, ela vai valer 8 pontos, certo? Sendo que a primeira questão vai ser uma pergunta, né? Vai ser uma questão dissertativa, né? Não vai ser questão de marcar, né? Objetiva. E aí eu vou ter que fazer a avaliação dessa questão para poder emitir uma nota. Então, ela vai valer 1 ponto e as demais questões da prova, né? Não sei quantas questões a gente vai ter que colocar, se vão ter que ser 10 ou se eu tenho que colocar 8 questões, né? Então, no caso, uma subjetiva, 8 de marcar, mas de qualquer forma, essas informações eu passo para vocês num segundo momento. Não se preocupem muito com isso agora, não. Tá? Mas só para poder informar para vocês que ela vai ser diferente da NP1, porque na NP1 foi só de marcar, né? Foi só objetivo, não teve questão aberta. E nessa vai ter questão aberta. Então, esse aqui é nosso roteirinho de aula, como eu trago, né, de praxe para vocês. Então, a gente vai fazer uma introdução breve sobre o assunto, depois falar do desenvolvimento dos anestésicos locais, o conceito desses anestésicos locais, algumas situações em que eles devem ser utilizados, as propriedades farmacológicas ideais, farmacocinéticas ideais para um anestésico local. Aí a gente vai começar a explorar um pouco a estrutura química e relação à estrutura-atividade dos anestésicos locais. Vamos falar do mecanismo de ação, interações do fármaco receptor e características e correlação clínica dos anestésicos locais. Tá? Isso daqui é uma coisa que vocês, como farmacêutico, têm que começar a desenvolver ao longo do curso, que diz respeito mais às competências clínicas, né? É um bônus que eu coloquei na aula. Tá? Então, os anestésicos locais, pessoal, as substâncias que dão origem aos anestésicos locais, eles são originários de plantas, né, de fontes naturais, que já são conhecidas de longa data, mas muito, muito longa data mesmo. Né? Então, aqui, ó, desde os anos 1500, né, os europeus eles já perceberam que nas folhas de coca, né, que eram plantadas pelos nativos peruanos, né, eles perceberam que aquela folha tinha alguma coisa que produzia
alguns efeitos interessantes no organismo humano, né? Então, quando os nativos ali daquela região, não só dos peruanos, mas bolivianos, daquelas regiões dos Andes, né, aqui da América Latina, da América do Sul, né, propriamente dito. Então, eles observaram que quando esse pessoal mascava essas folhas, eles tinham uma redução do apetite, né? Eles, que ao mascar essas folhas, o indivíduo apresentava uma sensação geral de bem-estar, ficava um pouco eufórico, alegre, né? E eles observavam também que, quando eles mascavam essas folhinhas, as pessoas, os anciãos, utilizavam a saliva, né, com, digamos, aquela substância extraída com o sumo da folha, né, com a folha macerada, para tratar feridas dolorosas, né, porque eles observavam que a dor local tinha uma redução, né. Então, essa ação farmacológica... Peraí, gente. Eu acho que desativou o meu microfone. Peraí. Não ativou não, professor. Vocês estão me ouvindo? Agora o som foi um pouquinho ruim. Peraí. Vocês estão me ouvindo direitinho? Fala aí, Carlos, comigo. Agora tá. Agora tá de Beleza. boa. Uhum. É porque, na verdade, foi a minha caixa que desligou e eu fiquei sem ouvir vocês. Mas beleza. Então assim, assim para vocês terem ideia, né, uma curiosidade, a ação farmacológica, para vocês terem ideia, do mascar, do simples mascar da folha de coca, né, ela é semelhante ao estímulo que é provocado pela ingestão de doses muito, mas muito elevadas de cafeína, tá? Só que a cafeína não produz euforia, né? E a folha de coca produz. Então tá aqui a folha de coca, não pode plantar em casa, tá, gente? É proibido por lei. Então não vai plantar a coca em casa não, para poder mascar a folha. Isso, para poder não mascar a folha e colocar no machucado, tá? Não pode. Eu pensava que era disso aí que fazia a Coca-Cola. Calma que a gente vai chegar lá. Aqui, ó, até coloquei aqui O Yuri vai ficar doidinho para plantar na Bahia. Não pode. Já falei para vocês que não pode, tá? Então, os europeus começaram a observar esse efeito, né, observando os índios nativos ali, né, daquela região. E eles passaram o seguinte: esses índios aí estão fazendo magia negra, né? Porque não é possível que uma planta consiga dar esses efeitos aí, né, tão interessantes, né? Então, dava energia, porque se ela dá uma sensação euforizante, então deixa a galera para cima, né? Energética, com força de trabalho, assim, quero trabalhar, né? Então, os espanhóis, que na verdade foram os europeus que colonizaram aquela região ali, né, da América Latina, aqui foram mais os portugueses, mas lá foram os espanhóis, tanto que eles falam espanhol, né? Eles costumavam dizer que a coca era uma planta que tinha sido enviada pelo demônio, né? Então, essa planta é do demônio, né? Foi plantada aqui pelo próprio Satanás para poder destruir os nativos. Mas quem dizia era a igreja, né? E a igreja considerava que os efeitos que a planta produzia ali nos nativos, eles não consumiam para fins festivos, tá, gente? Eles tinham um consumo ali medicinal mesmo, tá? Mas a igreja naquela época, a igreja católica, dizia que o consumo, né, dessa planta mesmo, como para fins medicinais, era um obstáculo para a difusão da pregação do cristianismo na época lá, tá? E aí o que acontece? Depois da colonização, né, que eles meio que dominaram aquele povo ali, o consumo da folha de coca se tornou proibida, certo? Só que essa proibição ela não durou muito tempo. Por quê? Porque os índios que estavam assim, meio que escravizados, digamos assim,
eles não conseguiam fazer o trabalho sem o consumo da folha de coca. Por quê? O trabalho pesado, né? Eles não conseguiam fazer o trabalho pesado sem o uso da coca, porque a coca ela dava energia, ela dava euforia, né, para esse pessoal. Então, eles acabaram liberando novamente, porque eles preferiam ter a pessoa lá doidona, digamos assim, né, mas trabalhando muito do que para baixo, down, né, e trabalhando pouco. E aí acabaram que a igreja liberou de novo o negócio, tá? E aí o que acontece? Foram passando os anos, e aí as pessoas, né, foram ficando mais inteligentes, né, mais espertas, e aí viram que tinha alguma substância naquela planta que produzia aqueles efeitos, né? E aí, como de praxe, né, que na ciência, vamos estudar essa planta para poder ver o que tem aí, para poder verificar se a gente pode utilizar isso daí a nosso favor, porque se ela dá euforia, se ela consegue anestesiar um ferimento, se macerada na boca, o que tem nessa planta que produz esse efeito anestésico, né? Então, ela começou a ser muito estudada para poder os pesquisadores, os médicos da época, né, dos anos 1500, 1600, 1700, e tentar introduzir essa substância na prática clínica, tá? Tanto que um dos maiores estudiosos e divulgadores da cocaína, que foi isolada aqui em 1860 por esse pesquisador chamado Albert Newman, né? Um dos maiores estudiosos, pesquisadores e divulgadores dela foi o Freud, né? Diz que o Freud usava cerca de 200 miligramas de cocaína por dia, né? Durante uma fase da vida dele. Só que aí o que acontece? Ao longo do tempo, ele começou a perceber que esse uso causava sensações e causava, embora causasse uma euforia, causasse digamos assim, um estado de humor que era assim muito desejável para a época, ele causava problemas e o Freud começou a perceber, né? Um desses problemas seria o desenvolvimento de tolerância, o outro seria o desenvolvimento de dependência. Então, ele gera alguns artigos puxando um baita saco para cocaína, dizendo, vamos utilizar todo mundo cocaína é maravilhoso. Aí passa alguns anos e ele pega e escreve um outro livro falando, não use mais cocaína, não é bom, né? Vamos desfazer o que eu falei anteriormente, né? Então, antigamente, mas assim, cocaína foi um boom, né, na medicina na época. Tipo, todo mundo podia usar, adulto, criança, idoso, né? Não tinha nenhuma restrição, era maravilhoso, tá? Então, continuando aqui na história, em 1884, o primeiro uso da cocaína foi quando ocorreu o primeiro uso da cocaína como anestésico cirúrgico local, porque a cocaína, gente, ela foi descoberta como um anestésico, ela é um anestésico, certo? Ela não é uma droga de abuso, ela se tornou uma droga de abuso porque o ser humano tem esse dom, né, de colocar a mão em coisa que é boa e estragar, né, e transformar em coisa ruim. Mas ela é um anestésico local e é um anestésico parenteral muito potente, certo? Então, você coloca você faz a administração, né, de cocaína peridural e tal, intradermal, então ela anestesia mesmo o tecido, certo? E aí a primeira utilização foi em 1864, né, que foi na Áustria, por esse médico que é chamado Kohler, ou Kuhler, eu não sei qual é o nome dele, né, se é a pronúncia correta, tá? E aí em 1886 descobriram que, falando do que o Carlos falou, né, ainda agora, que a cocaína também ela servia para poder dar uns efeitos interessantes em algumas bebidas, né? Então foi criado um soft drink, tá? Por esse pesquisador aqui, ó, John Steen Pemberton, que era isento de álcool, certo? Para estar de acordo com os princípios religiosos da sociedade americana do século XIX. Ele não tinha álcool, mas não tinha cocaína. E como tinha cocaína, podia ser utilizado pelos padres da época, porque não tinha álcool, né? E aí uma garrafa com esse soft drink que deixava a pessoa feliz, mas não era pecado porque não tinha álcool, né? Ele é uma garrafa, né, com líquido, certo? Com uma quantidade de 240 ml de líquido, com 60 miligramas de cocaína, certo? Tinha outros recipientes lá, tá?
E aí tinha também, como por exemplo, o extrato de noz de cola, né? Que era utilizado como tônico para o cérebro dos nervos, e aí assim, através desse soft drink, que nasceu a nossa famosa Coca-Cola. Hoje, obviamente, a Coca-Cola ela recebe esse nome por causa da palavra cocaína, né, de antigamente, mas hoje não existe mais. Bom, eu acredito, tá, gente? Porque diz que a fórmula da Coca-Cola é mantida em segredo às 7 chaves. Mas dizem que na fórmula dela não existe mais a presença de cocaína, né? Então, fica aí para vocês aí pesquisarem isso daí, nos TCCs de vocês da vida, né? Para poder tentar descobrir, fazer alguma reação ali. Pesquisar análogos da cocaína na Coca-Cola. Exatamente. Pô, Já pode ser que tenha um análogo, mas a cocaína em si não tem, tá? É o que eles dizem. Isso é o que eles dizem, tá? Aí eu não sei. Mas eu acredito que não seja, que não tenha, né, gente? Porque senão ia causar dependência. Isso é uma questão Tem séria de algum saúde efeito pública. anestésico? Eu não vou dizer que tem um efeito anestésico, porque na quantidade que era utilizada, não apresentava esse efeito anestésico, mas dava um efeito euforizante, né? Então, a gente ia beber Coca-Cola e ia ficar ligadão, né? Mas, Professor, mas Coca-Cola vicia. E É, tem Coca-Cola gente que bebe vicia. Coca-Cola pra ficar Pois acordado. é, tem gente que é viciada em ó, Coca-Cola. eu conheço gente que toma Coca-Cola. Eu tenho uma tia minha que, se ela tomar Coca-Cola às 7 horas da noite, ela não dorme. Ela e a filha dela. Ela fica até 2, 3 da manhã acordada. Mas aí, assim, gente, ali na Coca-Cola tem muito o quê também? Cafeína, né? Então, não é a cocaína que tem lá, tá? Que faz com que vicie ou que faz com que dê uma sensação euforizante, uma coisa do gênero. Eu acredito, tá? Pelo menos é o que eles falam, você não tem como provar. Eu não ponho minha mão no fogo, mas assim, vocês estão falando, a gente tem que acreditar, né? Pelo sim, pelo não, não A tomo. cocaína e a procaína e a benzocaína são análogos da cocaína? A benzocaína é um análogo, tá? Mas calma que a gente vai chegar lá. Aí, beleza. Aqui, gente, ó, tem uns inconvenientes, né, da cocaína. Coloquei olha aqui para vocês verem esse folder da utilização da cocaína antigamente. Olha aqui, ó, balinha para cura instantânea, por apenas 15 centavos. Cocaína é o famoso cura-tudo de hoje, né, que a gente vai na feira e aí pega aquele vidrinho com um rótulo assim com 30 ervas, né, no rótulo, aí assim, cura tudo. Tudo. Então era cocaína do passado, né? Então aqui, ó, cura instantânea, né? Beleza. Só que aí os pesquisadores verificaram que ela tinha inconvenientes no sistema nervoso central, né? Tinha um outro inconveniente, que no caso seria a toxicodependência. Um outro inconveniente seria a necessidade de extração natural, que torna a produção e a venda, né? Então, o processo farmacoeconômico não é muito adequado, porque se eu quero produzir isso em grandes volumes, se eu ficar extraindo isso de plantas, vai me dar muito mais trabalho do que sintetizar em laboratório, né? Sintetizar utilizando máquinas, né? Um outro problema da cocaína também é que ela irritava a pele no local onde ela era administrável. Ela é muito irritante, certo? É uma substância que é muito alergênica, que causava alergia em muitas pessoas, né? Principalmente que tinha predisposição, e que tinha diversos eventos adversos graves, alterações de personalidade, depressão, insônia, psicose, hipertensão, taquicardia. Então, tinha efeito anestésico? Tem, mas apresenta esse monte de outro efeito adverso aqui, por isso que ela não é mais utilizada como anestésico, tá? E aí, assim, beleza, a gente tem a cocaína, né? E aí, agora, o que a gente vai fazer? Né? Vamos começar a buscar substâncias que substituam a cocaína, né? Então, como ela tinha diversos efeitos colaterais, aí foram sintetizados a benzocaína e a procaína primeiro, né? Aí, não sei quem foi que falou, acho que foi Elisângela. Então, a benzocaína, ela é derivada da cocaína, ela é um análogo da cocaína, tá? Aqui não está a benzocaína, mas ela deveria estar aqui também. Deixa eu ver se não está aqui. Não está não. Ela deveria estar aqui. Né? Então, aqui eu estou nessa linha do tempo aqui, a cronologia do desenvolvimento dos anestésicos locais, tá? Então, a benzocaína e a procaína, elas eram mais interessantes que a cocaína, porque elas anestesiavam,
certo? Mas elas não tinham efeitos no sistema nervoso central, tá? Mas, assim, embora elas anestesiassem, elas tinham um agravante de que o tempo de anestesia e a potência da anestesia que era provocada por elas eram bem menores que da cocaína. E quando eu estou falando de anestesia, tem que ter um tempo ideal, né, para manter o tecido anestesiado. Porque, por exemplo, uma cirurgia, se eu faço anestesia, mas a anestesia, o meu processo cirúrgico vai demorar 2 horas, a anestesia dura 1 hora, não dá. Então, eu tenho que ter um tempo adequado para isso. Então, por isso que ela não, embora sejam substâncias utilizadas até hoje, né, no caso da procaína, ela tem um tempo de duração mais... Oh, meu Deus, o que eu fiz aqui, gente? Ela tem um tempo de duração menor, tá? E os análogos da procaína também, eles apresentavam a irritação de pele, tá? E tinha um outro agravante também, a bezocaína era muito hidrossolúvel, e para você perfundir, quando você aplica o anestésico para ele perfundir os tecidos e chegar ao nervo para anestesiar, ele tem que ser lipossolúvel, né? Então não era muito adequado. Aí depois formularam um novo fármaco, já lá em 1932, que foi a dibucaína, né? Que infelizmente também anestesiava, que ela também anestesiava, mas infelizmente ela durava pouco, né? E aí só lá em 1930 que eles fizeram um anestésico bacana, bom, né? Que tinha uma duração de ação maior, sem afetar o sistema nervoso central, que foi a tetracaína, certo? E aí a tetracaína ela foi uma descoberta, acho que assim, talvez uma das mais importantes, né, na descoberta na história dos anestésicos locais, tá? Aí depois da tetracaína veio a famosa lidocaína em 48, que também é chamada de deixa eu ver se colocar no bate-papo. Xilocaína. Isso, Bianca. Bebo Coca-Cola há 13 anos todo dia, mas não sou viciado. Posso parar a qualquer momento. Para não ter risco de viciar, é só misturar com... Vou colocar para todo mundo ler. Para não viciar, é só misturar com pinga, que não vicia. Vou começar a tomar com pinga agora, melhor prevenir que remediar. Você pode tomar com pinga, Vitor, mas espera só um pouquinho, tá? E não vai na onda do Carlos Vitor, não, tá? Não vai na onda do Carlos Vitor, não. Só espera um pouquinho. Daqui a pouco vocês tomam com pinga, com como é que é o nome? Aquele agora que a moçada tá tomando igual água, gente. Aquele que parece uma pitulinha assim. Corote. Ah, puta que... A graça é a parte Todo daqui. mundo sabe, Pra professor, tomar o com nome. coca não, viu, professor? Meu Deus, eu fico passado quando vocês tomam aquilo aí. Juro pra vocês. Ressaca daquilo ali não é bom, não. Gente, É gostoso. gente, É balcania da roça. eu falo igual os espanhóis aqui dali, foi mandado pelo demônio para poder destruir vocês. Entendeu? Que diabo é aquilo, gente? Ali não mata, não. Olha o meu tamanho para aquela garrafinha. Mata, Não porra. destrói nada. Ó, o Vitor falando aqui, é muito bom, não destrói nada. Não sei. destrói nada, só mata. É massa, né? Toma um no carnaval, aí sai cambaleando, cai no meio da rua de todo mundo. Você é doido. O bom é misturar todas, de todos os sabores, tutti-frutti, aí fica no grau. Nossa, tutti-frutti, velho. Tem uma que é azul, né, cara? Que merda é aquela ali? Fica Aquela de tudo azul. colorido. É groselha azul, aquele azul lá, gente? Não, é um negócio aí estranho, né? Bom, Professor, o craque de corote aqui na nossa turma chama Anderson. Meu Deus. Gente, Quando ele nossa. vê, Para com ele isso, quer fazer José. Eu história. tive até que entrar no celular para falar. O Anderson é mestre no corote. Meu Deus. Mestre. Gente, eu falo Não só ele, não. Ele e a esposa. Eu Os sou dois. menino. É ele e a esposa. Para, gente, tomar ô, Rafael, você como representante da turma, cara, você tem uma responsabilidade aí de dar uns conselhos aí pro pessoal, falar pro pessoal parar de tomar corote, pelo amor de Deus, gente. Não, para. Rafael que é o patrocinador. Rafael que salva. Meu Deus, é quase a mesma coisa que vocês tomarem coronavírus, pelo amor de Deus, gente. A casa é aberta, mas eles insistem em trazer aqui. Meu Deus, não, gente, para. Pelo amor de corote não. Corote não é de Deus, não, tá louco. Pior é Beleza. a verde, que é o xixi do Hulk, professor.
Xixi, agora massa os apelidos que vocês falam, né? A Bianca fala, azul não sei o que é não, mas até que é bonzinha, né? Sei. Uhum. Não, eu disse que era ruim, professor, pelo amor de Deus. Que A não Bianca gosta. só toma do rosa. A Bianca só toma do Ei, o corote azul é rosa. ruim, viu? Gente, Você só do céu, toma como do é que- rosa, Tu né, tomou Bianca? 2 no carnaval que eu O vi. resto tudo desce. Meu Deus do céu, tô passado. Vou falar com vocês. Sei como é que vocês têm que tomar coragem de tomar aquilo dele, não, viu? Misericórdia. Deus do livre. É bem assim, ó. Na época eu tava desempregado. É Ah. nível O negócio é estudante. R$3. Hoje em dia eu tô empregado e eu continuo tomando, porque o bagulho é bom. Essa que eu vou falar com Porque pra vocês. economiza. Gente, essa que eu vou falar com vocês. Vou ficar gastando mais de Inflacionou, R$20 de tá? cachaça. Inflacionou. Você não encontra mais corote de R$13? Não, meu filho. Não Ah, encontra não. acha? Onde é que você encontra? É? Tá 5 agora, ó. Só na É, cidade agora de é vocês. R$5. Agora é R$5, né? Mais 3 não. E eu sei o preço, não é porque eu tô tomando, não, tá, gente? Eu sei o preço que é porque eu vi Fala aí, uma. professor. Aham. Tá Pesquisa bem, de mas campo. Aham. Não acredito. Você tá ideia. Eu sei o preço que é porque eu vi no mercado, gente. Tava de promoção, mas eu vi lá e falei, meu Deus do céu. Mas o pô, vai mercado é fazer mais o caro quê? mesmo. É. Vamos continuar. o professor Chega de pensou, corote. meu Deus do Cada céu, vou R$3. levar 20. Não, gente, para. Chega de corote. Acabou. Chega. Fim. Beleza, vamos continuar aqui. Agora. Aí depois veio a lidocaína, né, em 48, né, que foi um outro marco também na produção dos anestésicos, porque ela apresentava anestesia bastante duradoura e não tinha muita reação alérgica, né? E a lidocaína era de uma classe, digamos assim, estruturalmente diferente das classes anteriores, tá? A gente vai ver jazinho quais são essas classes. Anestésicos locais, eu acho que é o melhor grupo farmacológico para poder estudar em química farmacêutica. Ele é bem fácil de a gente entender e a gente consegue perceber como que a gente estuda química farmacêutica de outros compostos farmacológicos, né? Então, o que mais? Depois da lidocaína, aí vieram aqui ó, a mepicaína, pilocaína, bipuvacaína, a etidocaína, ropivacaína e a levobupivacaína, tá? Então, depois da lidocaína foram sintetizados novos compostos, certo? Sendo que o último que foi sintetizado foi a levobupivacaína. Só que, na prática clínica mesmo, é utilizada a ropivacaína, tá? Ropivacaína. Então, ou seja, tem mais ou menos aí 28 anos que não que nenhum outro anestésico local é introduzido na clínica, né? Então, aí fica a dica para vocês, quando estiverem fazendo TCC, os mestrados aí da vida, tentar formular, sintetizar um novo anestésico local diferente dos que já existem, tá bom? Não, tem quase 30 anos que não sintetizam mais nenhum outro, tá? Professor, Diga. essa nomenclatura que tem aí, no caso, ropivacaína, esse prefixo que tem no começo aí é levo, ele é específico de algum grupo, alguma coisa assim que tem na molécula? Eu já vi isso em muitos outros fármacos, né? Hã? Eu já vi esse prefixo assim antes, né? Levo e alguma coisa. Tipo, em outros fármacos eu queria saber se tem específico de alguma molécula, algum grupo, alguma coisa assim. Eu nunca estudei, mas eu já li em algum lugar, eu não lembro onde, que assim, os fármacos, quando eles recebem nomes, eles recebem esses nomes, tipo cloroprocaína, bupivacaína, etidocaína e tal, eles têm uma regra, né, para a nomenclatura desses fármacos, que, por exemplo, se for um anestésico local, ele vai ter que ter sempre um caína no final, certo? E aí você tem as regras do prefixo aí, que também tem relação com a estrutura do fármaco, tá? Mas eu não sei te dizer, por exemplo, se a levo e a bupi, né, seria a relação com a estrutura. Não sei te dizer, eu nunca pesquisei isso, tá? Mas eu acredito que a parte levo tem relação, sim, com alguma parte da estrutura molecular, tá? Agora eu não sei te dizer qual parte, especificamente, tá bom? Beleza. E o que é um anestésico pessoal, gente? Então, um anestésico local. O que é um anestésico local? São substâncias capazes de impedir de modo reversível, então ele se liga, né, ao receptor de maneira reversível. Por que eu não quero que o anestésico local faça uma ligação covalente no receptor? Por que eu não quero que ele se ligue de maneira irreversível no receptor? Senão vai ficar anestesiado para sempre.
né, que vai ficar anestesiado para sempre, né? Porque aquele receptor a gente sabe que ele é destruído e aí a proteína, o organismo vem sintetizar outros. Mas é porque a anestesia vai ficar por horas e horas ou talvez até dias, né? Então ninguém quer isso, né? Então as substâncias são capazes de impedir de modo reversível. Então essa característica de reversibilidade ela é imprescindível para o anestésico local, tá? E eles impedem, né, a condução de impulsos nas fibras nervosas, de impulsos elétricos, certo? E aí, com isso, ele faz o quê? Ele bloqueia o envio de sensações da periferia do nervo, então, de onde o nervo está sendo anestesiado, né? Ele impede o envio dessa informação do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central, né? E as mensagens do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico, tá? Para os nervos periféricos, porque quando a gente vai ver isso mais para frente, quando eu tenho um processo de dor, essa dor, para eu poder sentir essa dor o nervo ele é agredido, essa informação é mandada para o cérebro processa a dor e desce com a informação para o nervo novamente, só aí que eu sinto a dor, tá? Isso bem resumido, mas eu vou detalhar isso mais para frente, beleza? Eu não sei se é na aula eu acho que é na aula de opioides que eu vou detalhar essa questão da fisiologia da dor. Tá? Caso vocês não tenham visto, ou caso vocês tenham visto para poder relembrar, tá? Então, ocorre perda da sensibilidade. O que é o bom do anestésico? Via de regra, vai ocorrer perda da sensibilidade sem indução de inconsciência, tá? Então, por exemplo, quando você leva uma anestesia no dente, ou para fazer uma pequena cirurgia, né, em alguma parte do seu organismo, você perde sensibilidade naquele lugar, mas você não vai apagar, você não vai dormir. Você não quer que tenha perda da consciência, tá? Então, eles afetam a sensibilidade tátil, térmica e dolorosa. Então, você perde o tato naquela região, você deixa de sentir, você não sente mais frio ou calor naquela região. Se vier com um objeto com alta temperatura ou, sei lá, uma pedra de gelo, você não vai sentir a temperatura e também impede as sensações dolorosas, certo? São receptores diferentes, esses receptores que são ativados para envio de informações táteis, térmicas dolorosas, tá? Só para poder constar. A ação farmacodinâmica dos anestésicos locais, pessoal, ele resulta da deposição dele nos tecidos. Então, aqui essa figura aqui eu achei excelente para poder explicar por isso. Vejam que aqui é obviamente um procedimento odontológico, certo? Mas assim, serve também caso fosse um anestésico local no braço, né, aqui na pálpebra, né, por exemplo, você vai fazer uma blefaroplastia, que é aquela cirurgia, né, para poder corrigir a pálpebra e tal. O procedimento é mais ou menos o mesmo. Então, você injeta, né, com uma seringa hipodérmica no tecido adjacente ao nervo, você injeta aquele anestésico. Então, aqui observa que ele não injetou o anestésico diretamente no nervo. Ele poderia até injetar, mas ele vai lesar o nervo, vai causar uma dor absurda nessa pessoa. Então, o profissional de saúde, no caso o dentista, o médico, porque só esses dois profissionais que podem fazer a anestesia local, né, eles têm que ter um conhecimento adequado ali, né, uma prática adequada para poder fazer a injeção desse anestésico realmente ali próximo das regiões inervadas, tá? E aí, quando ele banha aqui o nervo, né, próximo aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, o anestésico ele está banhando aqui o nervo, aí ele vai desempenhar ação aqui nesse nervo, certo? Ele não vai desempenhar ação no nervo todinho, pegando aqui desse nervo até o cérebro, não. Aí aqui, ó, ele bloqueia a condução do impulso nervoso, nesse ponto aqui. Se não tem impulso nervoso aqui, o impulso não vai, é como se eu tivesse cortado o nervo ali, e aí o impulso é gerado e não vai para o cérebro para poder gerar a informação de dor, tá? Dependendo da dose, e dependendo do local que é aplicado, pode causar paralisia motora. Então, você deixa de mover aquele membro. Então, por exemplo, na boca, dependendo da dose, a gente tem músculos aqui, né, no maxilar. Você poderia deixar de mover a boca, ficaria caída. Por isso que muitas vezes a pessoa anestesia a boca, né, e fica assim, né? Mais ou menos desse jeito. Não consegue falar direito, tá? Então, outra coisa também, os anestésicos locais, eles são considerados bases fracas, tá? Todos eles são considerados bases fracas,
tá? E eles são diferentes dos anestésicos gerais porque para os anestésicos gerais fazerem efeito, que seriam, no caso, os anestésicos, principalmente os inalatórios, né? Isoflurano, deflurano, por aí vai, para poder eles fazerem efeito, eles têm que entrar na corrente sanguínea, certo? Então, essa é a diferença do anestésico local para o anestésico geral, tá? E tem um outro problema, tem uma outra questão também que diferencia o anestésico local do geral, e é por isso que muitas vezes o local é preferível ao geral, porque o anestésico geral ele tem um impacto farmacodinâmico, ele tem efeitos em várias partes do corpo, porque se ele cai na corrente sanguínea, ele é amplamente distribuído para tudo quanto é tipo de órgão, né? Ele vai para tudo quanto é tecido, vai para órgão, então faz efeito no pulmão, faz efeito no coração, faz efeito no rim, faz efeito no fígado, e tudo quanto é lugar, certo? Então, todos os órgãos, de alguma maneira, eles sofrem impacto dos anestésicos gerais, diferentemente do que ocorre com os anestésicos locais, uma vez que a ação ela é localizada, tá? Então, mostrei aqui para vocês como que é feita e o anestésico na forma de pomada, né? Por exemplo, às vezes tem um anestésico, né? Tem umas pastilhas para garganta, que, se eu não me engano, tem benzocaína, né? Que é utilizada como anestésico local, né? Então, o que acontece? Esse anestésico ele é muito lipossolúvel, né? E aí, nessa mucosa, eu tenho nervos, essa região dessa mucosa, e essa pomada... Gente, eu não acredito. De novo. Então, a minha caixa de som está desligando sozinha aqui. E aí, se vocês falarem comigo, eu não vou conseguir ouvir. Deixa eu ver se ela... Fala alguém aí. Fala aí, Carlos Vitor, para me testar. Fala aí. Teste 1, 2, 3. Oi. Beleza, Professor, obrigado. a voz ficou meio ruim aqui, viu? O áudio do senhor. Peraí. Ficou meio virtualizado, sei lá. Melhorou, Carlos? Agora sim. Meu computador estragou. E aí eu tive que dar um jeito de arrumar um técnico de informática para vir aqui em casa em plena pandemia, né, cara, que não tem nada aberto, nada. E aí, graças a Deus, eu consegui encontrar um técnico que veio aqui, consertou o computador, e aí, tipo, tive que instalar tudo, e aí, de vez em quando, ele tá fazendo uns breguetes estranhos aqui, tá desligando aqui a caixa de som e tal. Então, se tiver algum problema aí de visualização, de ouvir e tal, vocês me avisem, tá? Porque ele tá formatado, tá aqui, não sei se precisa configurar mais alguma coisa. Então, estou me readequando ao computador, certo? Mas, graças a Deus, consegui consertar, porque senão vocês iam ficar sem aula. Beleza. Então, é isso. Vamos para o próximo slide. Aí, aqui tem alguns usos, né? Então, os anestésicos locais, eles podem ser utilizados para cuidados em pequenos ferimentos, né? Pode ser utilizados em várias situações. A aplicação tópica para queimaduras, né? Pequenos cortes, injeção durante tratamento dentário, né? Para anestesia bucal, bloqueios aqui, ó, na coluna vertebral, que a gente chama de bloqueio epidural e intratecal, então anestesia intratecal, né? E aí pode ser utilizado para procedimentos obstétricos, né? Então, para poder fazer a cirurgia cesariana ou para cirurgia de grande porte, tá? Pode ser utilizado também aqui, ó, para anestesiar a gargantinha, né? Com sprayzinho ou então com alguma pastilha, tá? Aqui, só a título de curiosidade, quanto mais alto é o ponto dessa anestesia, aqui, maior é o processo anestésico no corpo. Então, por exemplo, se a pessoa precisa de uma região anestesiada daqui para baixo, dessa região para baixo, então, por exemplo, a cirurgia aqui da mulher vai ser aqui mais próxima da região da vagina, né? Ali abaixo do umbigo, para poder retirar o neném. Eu acho que é isso, né, gente? Eu não tenho certeza agora. Então, a anestesia vai ficar um pouco acima, né? Então, se a cirurgia já vai ser feita aqui no seio, a anestesia tem que ser feita mais para cima, né? Então, aqui mais próximo da cervical, e por aí vai, tá? Então, quanto mais alto o ponto na coluna que a pessoa é anestesiada, maior é a quantidade e a maior a passada do corpo que é anestesiada, certo? Se anestesiar aqui embaixo na bacia, já chegando no cóccix, né? Aqui
na região lombar, já próximo do cóccix, aí você vai anestesiar a coxa, glúteo, perna. Tá? Então, isso não é obrigação de vocês saberem disso, isso é da prática médica, né, da anestesiologia, mas é só a título de curiosidade mesmo, tá bom? Então, aqui eu tenho as propriedades ideais de um anestésico local, gente. Então, todo fármaco ele possui prós e contras, né? Então, às vezes um não é considerado irritante, mas tem uma duração de efeito muito baixa, que nem é adequado. E aí tem que avaliar a escolha, né? Então, quando a indústria e os pesquisadores elas sintetizam os novos análogos, eles estão atrás justamente de fármacos com propriedades melhores, né? Daquelas propriedades melhores do que dos protótipos, né? Então, quando eu sintetizei a benzocaína, que nem a colega falou no início da aula, é porque eu estava buscando um fármaco melhor que a cocaína, certo? Então, só que ainda assim existem alguns critérios que são determinados na farmacologia e na farmácia química que são ideais, certo? Para um anestésico local, tá? Então, o fármaco anestésico local, no dia que um fármaco desse aqui, com todas essas propriedades, for sintetizado, um anestésico local, acredito que vai ser um anestésico local que beira a perfeição, mas não existe. Então, aquele que tiver a maioria dessas propriedades aqui, ó, que vai ser considerado ideal, tá? Então, por exemplo, ele tem que bloquear o nervo reversivelmente, como eu falei para vocês no início, certo, da aula, sem causar parestesia ou lesão. E aí eu perguntei para vocês por que é importante que esse bloqueio seja reversível, por que essa ligação do fármaco no receptor do nervo ele tem que ser reversível, né? Porque senão essa anestesia vai ficar muito tempo ali, né? Com muito efeito, e isso daí não é não é a intenção, tá? Pera aí, gente, rapidinho. Eu não sei por que fica aparecendo o meu rosto aqui na tela do computador. O que acontece? Aí eu falo aqui também que não pode causar parestesia, né? A parestesia é justamente a destruição dos canais, né? Dos canais dos receptores. Isso é especialmente importante no nervo, por quê? Porque o canal, os receptores do nervo, diferente de outras regiões do nosso organismo, eles não são reconstruídos. Então, aquela região, ela perde sensibilidade, tá? Para sempre, tá bom? Então, por isso que esse fármaco ele seja ligado de maneira reversível. Tá? Não é aceitável que o anestésico local ele se ligue de maneira irreversível, porque o fato de ele se ligar de maneira irreversível, aquele nervo ali ele vai sofrer um processo de parestesia e vai deixar de funcionar, tá? Adequadamente a condução nervosa por ele. Então ele tem que ter baixa toxicidade sistêmica, né? E isso é importante colocar, por quê? Porque o anestésico local, embora ele seja injetado em um tecido ou administrado na mucosa, o tecido é irrigado por vasos sanguíneos, né? Vocês conhecem, são os capilares, que é aqueles vasos bem pequenininhos, né? E aí, se tem capilar próximo ali de onde o anestésico é injetado, e tem capilar no corpo inteiro, né? Na superfície da pele, na mucosa e tal, esse anestésico ele vai, em menor ou maior grau, se perfundir para a corrente sanguínea também. Obviamente, um anestésico intratecal, epidural, ele tem muito mais chance de se perfundir para a corrente sanguínea do que um anestésico na garganta, do que um anestésico na pele, né, para uma pequena cirurgia, do que um anestésico na gengiva, tá? Mas existe sim a possibilidade desse anestésico ele penetrar um pouquinho a corrente sanguínea, tá bom? E aí ele pode provocar em um outro tecido algum tipo de alteração, tá? Que não seja desejável. Então, existe para todo anestésico, existe um potencial de toxicidade sistêmica que, obviamente, vai variar com o tipo de procedimento que é feito, certo? E com a quantidade de anestésico que é administrada, tá? Então, é esperado que ele tenha baixa toxicidade sistêmica, porque todos eles podem adentrar, nem que seja um pouquinho na corrente sanguínea. Então, irritação mínima ao tecido, certo?
alguns apresentam potencial mais irritante do que outros, tá? Mas o ideal é que tenha uma irritação mínima. Isso aqui também varia muito de acordo com a sensibilidade do indivíduo, certo? Às vezes o indivíduo apresenta irritação, outros não, tá? Apresentar efeito primordial. O que é esse efeito primordial? Interagir apenas, fazer efeito apenas no local, né? Não afetar o sistema nervoso central. Então, assim, como que ele afetaria o sistema nervoso central? No processo de absorção, né? Então, você injetou, ele foi absorvido para a corrente sanguínea e aí lá ele consegue interagir com o sistema nervoso central, né? Como acontecia, por exemplo, com a cocaína, e faz uma série de reações adversas. Então, o ideal é que ele tenha efeito ali, só no sistema nervoso, só nos nervos periféricos ali, em que eu quero anestesiar, tá? Boa difusão entre os tecidos para alcançar os nervos, então ele tem que se difundir bem, certo? E para ele se difundir bem, ele precisa de um equilíbrio adequado entre a hidrossolubilidade e a lipossolubilidade dele, tá? E um início rápido de ação. O início rápido de ação, gente, diz respeito, anotem aí no caderninho de vocês, ou no papel, no WhatsApp, onde vocês quiserem, ao tempo de latência, tá? Então, quando eu falo de anestésico local, ou anestésico geral, e quando eu falo da característica início de ação, eu estou dizendo diz respeito ao tempo de latência. Quanto menor o tempo de latência, mais rápida é a ação. Então, é desejável que o tempo de latência seja o menor possível, tá? E a duração ela tem que ser longa o suficiente para a realização dos procedimentos, mas também não tão longa a ponto de deixar a pessoa lá caída sem conseguir se movimentar, tá? Por exemplo, a duração prolongada, isso não é desejável a duração prolongada porque a pessoa pode acabar se machucando, né? Quem nunca mordeu a própria gengiva anestesiada quando era criança para poder ver se sentia dor, quem nunca tentou comer a própria gengiva, que atire a primeira pedra, quando o dentista fez anestesia. Hoje, que a gente é adulto, a gente tem essa noção. Mas quando a gente é criança, que recebe uma anestesia lá na boca, que perde a sensibilidade da gengiva, da língua, a gente fica lá tentando mastigar a língua, comer a gengiva, né, se machucando. Quando vai abrir a boca, está toda rasgada, né? Porque você não está sentindo dor. Então, deixa eu ver, que esquisito isso aqui que eu estou mastigando, eu não sinto dor. Né? Então, é muito comum essa questão das crianças ficarem mastigando, né, a língua e as bochechas. Então, ela tem que ter um tempo de ação adequado, não durar nem de menos e nem de mais. Tá? Então, tem que ser rápido, tempo de latência curto, mas com duração de efeito adequado para o procedimento. Beleza? E aí aqui a gente começa agora a falar da estrutura química. Olha que linda essa figura aí que eu coloquei para vocês. Ó. Todos eles são bases fracas. Todos os anestésicos locais são bases fracas, classificadas como aminas terciárias. Tá? E essas aminas, elas podem ser aminoésteres ou aminoamidas. Tá bom? Eles estão divididos nesses dois grandes grupos aqui, ó. Aminoéster e aminoamidas. A única exceção é a benzocaína, porque ela não tem nem grupo amina nem grupo éster, tá? A única exceção é ela, tá? O pKa dos anestésicos locais, ele vai entre 7 e 9, certo? Então, o pKa bem alto, né? Significa que se esse anestésico local, por exemplo, um anestésico local de pKa 9, foi injetado no nosso organismo, né, ali próximo dos tecidos, cujo pK fisiológico é de 7,4, esse anestésico local ele vai sofrer ionização, tá? Então, vai ter uma parte dele que vai estar ionizada e vai ter uma parte dele que não vai estar, que vai estar não ionizado. Conhecimento da aula anterior. Quem não lembra, volta lá no vídeo que eu já mandei para vocês. Eu acho que eu mandei, né, gente? Se não tiver mandado, vocês me falem, tá? Eu tô com o vídeo da aula para poder mandar. Eu vou mandar no grupo do WhatsApp não, hoje. professor. Mandei não, né? E não os slides. Da aula passada? Eu acho que não. Da aula Só passada mandou teve aonde? mural. Da aula passada eu postei sim os slides, estão no mural. Mural ou no Classroom? Tá no mural. Eu não coloquei no Então, Classroom. beleza. Tá no Eu mural. procurei só no Classroom. Tá. Eu vou colocar os... O José é incompetente mesmo, professor. O de hoje eu não coloquei. Tá? Eu não tive tempo de colocar, mas eu vou colocar o de hoje e eu vou colocar o da aula que vem também, tá? No mural e no Classroom, tá? Então, o que acontece? Eles são aminoésteres e aminoamidas, tá?
é uma molécula considerada anfifílica ou anfipática, certo? O que significa isso? Que é uma molécula que ela possui uma região hidrossolúvel e uma região lipossolúvel, né? Então, tem um componente lipofílico, uma cadeia intermediária e um componente hidrofílico, beleza? Então, aqui, ó, tá bem desenhadinho para vocês. Eu tenho a estrutura da procaína, a estrutura da lidocaína. Eu tenho aqui uma cadeia, a estrutura, a região lipofílica da molécula, tem uma cadeia intermediária, certo? E aqui uma amina terciária na outra ponta, tá? Aí, beleza. Pergunto para vocês, olhem a estrutura, certo? Qual que é o aminoéster e qual que é a aminoamida? Qual que é o aminoéster e qual que é a aminoamida? Me digam, por favor. Você tem que bater na estrutura de um anestésico local e saber identificar isso. Esse aqui eu já sei. A procaína é amidoéster e a lidocaína é amidoamida. Aminoamida. É. Isso, exatamente. Tá? Muito bom. Então aqui está o grupinho éster, tá? E aqui está o grupo amida por causa do nitrogênio. Tá bom? Beleza. Então, quem não lembra o que é essa, que é a amida, vai lá nas aulas anteriores e olha. Eu não vou mostrar isso, não vou falar isso para vocês agora mais não. Então, aqui, ó, se vocês observarem na cadeia intermediária, vamos focar aqui um pouquinho na cadeia intermediária. Ela, como vocês já viram, vai ter um S, uma amida, que vai estar ligada a uma cadeia alquílica, tá? Essa cadeia alquílica, gente, ela vai ter no máximo 3 carbonos, certo? Então, aqui, se vocês observarem, na lidocaína a gente tem um carbono, né, um metil, e na procaína nós temos 3, tá? Então, aqui no máximo vai ter 3 carbonos, beleza? Em relação ao pKa, já falei para vocês dessa questão da ionização do fármaco, então vamos para frente. Bora, meu amigo. Relembrando para vocês que, voltando aqui rapidinho, esse grupo hidrofílico aqui, ó, ele é hidrofílico por causa da presença da amina, tá? Do nitrogênio aqui, tá bom? Então, agora a gente vai falar de cada um desses grupos separadamente, tá? O composto lipofílico, gente, é o composto que vai permitir, aquele que realmente vai dar a lipossolubilidade para o fármaco, que vai permitir que ele atravesse as membranas e chegue lá até o receptor, tá? Então, aqui, ó, a função é de anel aromático, tá? Então, ele confere a lipossolubilidade à molécula, favorecendo a transposição das barreiras celulares. Então, alterações nesse grupo interferem no log-P, certo? E na capacidade de ligação a proteínas plasmáticas e podem dificultar a quebra dessa molécula para eliminação, tá bom? Esse dificultar ocorre por bloqueio estérico. Então, quando eu coloco muitos grupos aqui que fazem um bloqueio, que fazem uma proteção à estrutura molecular, então essa molécula ela pode demorar a sofrer hidrólise e aí, com isso ela pode demorar para ser eliminada do organismo, tá? No receptor, ela faz a interação por força de Van der Waals, tá? E essa parte ela está relacionada à potência do fármaco. Então, quanto maior a lipossolubilidade, maior a potência. Se eu adiciono grupos aqui na região, né? Aqui R seriam os radicais, que eu poderia inserir grupos aqui, né? Outros átomos ou outros grupos, outras cadeias carbônicas, né? Quanto maior eu aumentar, quanto mais for lipossolúvel essa parte aqui, de acordo com os grupos funcionais que eu inserir, maior vai ser a potência. Aqui eu tenho as cadeias intermediárias, então em cima o éster, vamos falar do éster primeiro, depois a gente vai falar do éter, tá? Desculpa, do éter, da amida, tá bom? Então, na função éster, nós vamos ter a cocaína, a bezocaína, a procaína, a tetracaína e a clorprocaína, certo? As ligações éster, elas têm mais tendência a sofrer hidrólise, então do que a ligação amida, então elas são quebradas mais rapidamente, são eliminadas mais rapidamente, tá? Elas sofrem hidrólise já na corrente sanguínea mesmo. Então, os aminoésteres, os anestésicos locais aminoésteres, eles já começam a sofrer eliminação, já começam a sofrer hidrólise para eliminação
na corrente sanguínea. Eles nem chegam a passar, assim, sofrer metabolismo hepático para poder ser eliminado, ou metabolismo renal, tá? Então, por eles já serem hidrolisados diretamente na corrente sanguínea, a duração de meia-vida deles é mais curta do que dos aminoamidas, tá? O início de ação dos aminoésteres normalmente é mais lento, pode variar aí de 10 a 18 minutos, né? Então, depois da anestesia, é bem demorado, tá? E um dos subprodutos do metabolismo dos fármacos aminoésteres é o ácido para-aminobenzoico, que é o PABA, né? Que pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis. Então, é comum o surgimento de reações alérgicas em pessoas que fazem utilização de aminoésteres, tá? É mais comum do que de aminoamida, tá? Muito importante lembrar que se você usou benzocaína e sofreu uma reação alérgica, você não vai poder usar procaína, tetracaína e cloroprocaína, certo? Por causa daquilo que você já deve conhecer, que seria a sensibilidade cruzada, tá? Desses medicamentos, tá? Porque aqui nesses grupos eu vou ter aqui nesses fármacos eu vou ter o mesmo grupo que te causou alergia do que da benzocaína. Então, nesse caso, não vai poder ser utilizado, porque a reação alérgica pode acontecer também, tá? E eles fazem interações com os antibióticos, com as sulfas, né? Então, caso seja a pessoa esteja em uso desse medicamento, né, da sulfa e seja administrado nela um anestésico local da classe éster, né, pode haver uma interação. Aí aqui a cadeia intermediária é a função amida. Aí nós temos a lidocaína, a mepivacaína, a pilocaína, a bupivacaína e a tidocaína. Tá? Alguns, não coloquei todos não. Tá? São menos potentes do que os aminoésteres, então, via de regra, o tempo, né, de anestesia é menor, mas o grau de toxicidade sistêmica também é menor. Tá? As reações alérgicas são raras, o início de ação é bem rápido, entre 2 e 8 minutos, e a meia-vida é mais longa. Por quê? Porque a metabolização é hepática. Alguém falou? Por que algum desses anestésicos tem o uso com algum vasoconstrutor, como no caso da epinefrina? A lidocaína, que tem com e sem epinefrina, e a bupivacaína também. Isso daí ia ser uma atividade para vocês fazerem essa pergunta, Bianca, mas como eu não vou passar mais essa atividade para vocês fazerem, eu vou te responder. Porque essas outras substâncias são vasoconstritores, né? Então, quando eu aplico o anestésico local, eu quero que ele permaneça ali no local, fazendo a ação dele, certo? Se a circulação sanguínea lá está normal, o vaso está dilatado, ele vai ficar lá e o vaso vai levar a corrente sanguínea, né? Lembra que eu falei, é um movimento fluido, o anestésico não está lá parado como se fosse uma pedra em cima do nervo. Ele está lá em suspensão, certo? Nos tecidos. E esses tecidos estão irrigados pela corrente sanguínea. Então, o fluxo sanguíneo vai levar esse anestésico embora. Se eu administro junto com o vasoconstritor, o que eu faço? Eu reduzo o calibre do vaso ali, menos sangue vai passar à próxima região que está anestesiada e a anestesia vai durar por mais tempo. É só por isso. Em outras palavras, o vasoconstritor ele faz uma vasoconstrição local e permite uma ampliação do tempo de duração da anestesia, tá? É só isso. Tá bom, obrigada. De nada. Aí, beleza, eu falei aqui, tá, metabolização, tranquilo. Vamos para o próximo slide. Gente, deixa eu ver que horas são, porque eu falei para vocês que ia terminar 9 horas e eu estou enrolando vocês. Meu Deus, eu não acredito que talvez eu não vou finalizar a aula hoje, tá? Porque eu falei que ia liberar vocês mais cedo hoje, em detrimento das outras aulas, e eu não quero, né, repetir o mesmo erro. Então, deixa eu ver aqui até onde que eu vou poder ir com vocês. Eu vou até mecanismo de ação. A mecanismo de ação eu falo na aula que vem, tá? Porque já são quase 9 horas e tenho que falar do trabalho para vocês. Pode surgir dúvida, acabar a discussão se prolongando. E como eu falei para vocês, hoje eu quero liberar vocês mais cedo, porque nas outras aulas eu liberei muito tarde, tá bom? Vamos lá. Aí, a cadeia intermediária, que é aquela lá que tem o grupo... Sim, continuando aqui na cadeia intermediária, vocês lembram que tem uma região alquílica, né? Então, aqui, considerando para ambas as funções, tanto para a função S e para a função amida, tá? O grupo carbonila,
dessa cadeia, ele vai fazer interação de polo, tanto no S como na amida, né? Então, aqui tem uma carbonila, só para poder relembrar vocês, ó, carbonila. Esse grupo carbonila é responsável por fazer uma interação, a função dele é fazer uma interação de polo no receptor, vai ajudar na interação com o receptor, tá? Por quê? Porque o oxigênio é muito eletronegativo, a gente falou nisso da aula, ele é muito eletronegativo, então ele vai fazer uma interação lá de polo, tá? Na verdade, eu não lembro se é de polo ou se é íon de polo. A gente vai ver daqui a pouco. Talvez eu tenha que corrigir isso daqui. E o crescimento da cadeia intermediária, certo, vai conferir um aumento da lipossolubilidade. Se vai aumentar a lipossolubilidade, vai aumentar a potência desse fármaco e vai aumentar a resistência desse fármaco também ao metabolismo, tá? Porém, tem uma chance que ocorra um aumento da toxicidade sistêmica. Então, quanto mais cresce aquela cadeia lá no meio da estrutura, aquela região intermediária, maior a possibilidade de toxicidade sistêmica. E também a menor solubilidade em água, certo? E aí, se esse fármaco ele não tem uma solubilidade adequada em água, ele sedimenta no tecido, ele não é dissolvido e ele não consegue entrar, certo? Ele tem que ser solubilizado em água, porque o nosso sangue, o que tem nele é água, tá? Beleza, e aqui o grupo amino, que é o último grupo, ele representa a porção hidrofílica, tá? Da molécula, e ela vai justamente servir para poder facilitar essa difusão em meio aquoso, tá? A única molécula que não apresenta o grupo amino é a benzocaína, tá? E a parte hidrossolúvel, gente, ela é importante porque na maioria das vezes os anestésicos eles têm que ser solubilizados em água para poder ser injetado, certo? Então, você não pega o anestésico puro ali e injeta na pessoa, ele é solubilizado em alguma soluçãozinha, né, que eu não sei agora o nome, não sei dizer para vocês qual tipo de líquido injetável que é solubilizado, no caso do anestésico local, tá? Mas é um líquido aquoso, é uma base aquosa. E aí, para poder ele conseguir ser solubilizado, ele precisa de uma parte aquosa, tá? Essa região da molécula, ela pode sofrer ionização em pH fisiológico, tá? Aula passada. Então, se for colocado num pH menor do que naquele pKa, certo? Então, por exemplo, se o fármaco tem um pK 9, ele vai ser colocado no pH de 7, ele vai ionizar. Aí parte do meu fármaco vai estar com o Nzinho com carga, que é o ionizado, e parte do meu fármaco vai estar com o Nzinho sem carga, certo? E aí vai ter um equilíbrio entre esses valores dentro do meu organismo. Uma parte vai estar com carga, outra parte vai estar sem carga. Lembrando que a parte não ionizada, que é a parte que atravessa a membrana celular. Logo, é a parte não ionizada que vai chegar próximo do receptor. Só que é a parte ionizada que interage com o receptor, certo? Dentro da célula, esse fármaco ele sofre uma nova ionização, tá? E aí, essa parte ionizada que vai interagir com o receptor. Retomando. Fármaco é administrado no tecido. No tecido, ele vai estar na forma não ionizada e na forma ionizada. Ele vai ter duas formas lá. A forma não ionizada se difunde pela membrana da célula e entra na célula nervosa, certo? Dentro da célula nervosa, aquela parte não ionizada vai ionizar novamente. Vai ficar uma parte não ionizada e a parte ionizada. E a parte ionizada é que vai se ligar no receptor, tá bom? Alguém mandou... Anestésico mais água destilada soro fisiológico. Obrigado, Cristina. Eu até pensei que era água destilada, mas eu achei melhor não falar porque eu não tinha certeza. Então, vamos lá. Já falei aqui, quando a ionizada passa por essa carga positiva, né? Então, o resultado é um aumento na interação com o receptor, tá? E a molécula, eu coloquei aqui, a molécula é absorvida na forma não ionizada, no citoplasma da célula nervosa, ela sofre ionização e, por esse motivo, ela fica presa dentro da célula e pode interagir mais fortemente com o receptor, certo? Beleza, gente. O único fármaco que não precisa desse grupo hidrofílico é justamente a benzocaína, né, que eu falei anteriormente, porque ele só vai agir sobre a mucosa, tá? Então, como ele vai agir sobre a mucosa, ele não precisa se solubilizar em água, ele vai ser absorvido diretamente ali, desse grupo hidrossolúvel, tá? Aqui, ó, coloquei para vocês essa ionização, né? Vamos, aqui tem da aspirina, esquece aqui da aspirina, tá uma figura só para poder ficar bonitinho aqui, colorido, mas vamos aqui para a xilocaína. A xilocaína, ó,
ela é base fraca, né, de pKa 8. Então aqui, olha só, o pH gástrico, no pH gástrico, a xilocaína ela vai estar praticamente toda ionizada. Aqui, ó, BH+ é a base ionizada, né? Praticamente toda ionizada. Por isso que a xilocaína não é administrada via oral, tá? E aí aqui, ó, praticamente nada ionizado. Então não vai ser absorvido nada da xilocaína, certo? Já no plasma, uma parte dela, então aqui para cada 100 moléculas, aqui seria 100 moléculas, tá? Para cada 100 moléculas ionizadas, eu teria uma não ionizada. E aqui, ó, na urina, por exemplo, já estaria, como o pH é igual ao pKa, lembra que quando o pH é igual ao pKa, 50% vai estar na fração ionizada, 50% vai estar na fração não ionizada, né? Então está aqui essa distribuição de moléculas não ionizadas e ionizadas, né? Ah, mas xilocaína na urina? Não, gente, não vai ter não. Aqui é só para poder ilustrar para vocês, tá bom? Essa questão, mas não vai ser o caso, né? Você não vai aplicar a xilocaína na bexiga, tá? Aí aqui, ó, para poder ilustrar para você essa questão da ionização, né? O quanto que é importante no entendimento do processo no processo farmacodinâmico e farmacocinético, tá? Visto que a forma ionizada é a mais ativa no receptor, tá bom? Só que assim, essa história ela é um pouco complexa justamente porque na face interna do receptor, na face interna da membrana, o fármaco ele tem que estar na forma não ionizada, beleza? Então olha aqui, ó, vamos olhar essa figura. O fármaco é administrado, tá? O fármaco é administrado e aí ele cá numa forma, vamos supor aqui, vou escrever para vocês. Cadê o ponteiro? O pKa do fármaco é 8, né? Vamos supor que é 8, 8,0, esse aqui é o pKa. E o pH aqui do tecido, pH fisiológico 7,4. O pH, como o fármaco tem um pKa 8, significa que esse fármaco ele tem menos hidrogênios do que o meio, certo? Ele tem menos hidrogênios do que o meio. Então, o tecido vai começar a dar hidrogênios para esse fármaco. Vai começar a ionizar esse fármaco, certo? E aí uma porcentagem desse fármaco, uma porcentagem vai ficar na forma não ionizada e uma porcentagem, não importa quanto nesse momento, gente, uma porcentagem vai ficar na forma ionizada. Tá? É isso que eu quero que vocês saibam. Como o pH é diferente do pK, uma porcentagem vai estar na forma não ionizada e uma porcentagem vai estar na forma não ionizada. O que é importante vocês saberem? A porcentagem não ionizada é que vai se difundir aqui, ó, pela membrana celular. O que acontece? O receptor do anestésico local, ele não está do lado de fora da membrana. Então, vamos supor aqui, ó, que não é Coca-Cola não, tá, gente? É só a minha água, tá? Vamos supor que aqui seja a membrana celular. Via de regra, os receptores dos fármacos estão assim do lado de fora. Vamos supor que o meu dedo aqui é o receptor. Ele está do lado de fora, tá? Só que, no caso dos anestésicos locais, o receptor vai estar do lado de dentro, né? Ele vai estar aqui, ó. Ai, meu Deus, cadê? Ele vai estar aqui, ó, lá de dentro. Vamos supor que a parte de baixo aqui seja dentro da célula, certo? Então, esse fármaco ele vai para o tecido, ele se perfunde pela membrana do nervo até entrar dentro do nervo. Vou voltar lá para uma das primeiras figuras que eu acho que vai ficar fácil de ilustrar. Aqui, ó. O fármaco está aqui e ele não vai agir aqui, ó, na membrana da célula. Ele vai entrar na célula nervosa. O receptor está do lado de dentro da membrana. Certo? O receptor está do lado de dentro da membrana. Tranquilo. Vou voltar lá. Aí, quando ele se perfunde, ele vai sofrer... Ó, vocês estão vendo, ó, que tem esse processo de ionização, ionização do lado de fora e do lado de dentro da célula também. Essa porção que está não ionizada vai sofrer ionização também, novamente. Aí eu vou ter aqui dentro da célula uma parcela não ionizada e uma parcela ionizada, um percentual, certo? A parte que vai se ligar ao receptor
é a parcela ionizada. Tanto que aqui tem esse símbolozinho de mais, ó, o drug aqui com mais. Ó. Aqui o drug, que é o fármaco, está sem o mais, ou seja, ele está não ionizado. Aqui ele está com mais, ou seja, ele está ionizado. Aí aqui ele se liga ao receptor, certo? Bloqueia o receptor, bloqueia o potencial de ação, bloqueia a passagem do impulso nervoso, e aí esse fármaco começa a fazer ação. Beleza, gente? Tranquilo isso aqui? Essa parte, essa questão da ionização e da não ionização do anestésico local? Ficou claro? Sim, professor. Não entendeu? Fala que eu explico novamente. Bom, como ninguém falou nada, eu concluo que houve um entendimento geral. Professor, explica para mim para de poder novo, finalizar. por favor. Aí aqui, ó, eu coloquei a estrutura química Professor. dos fármacos para vocês, só a título de curiosidade. Obviamente, a gente não tem tempo hábil para poder estudar a estrutura química, a relação estruturatividade de todos os fármacos de uma classe. Então, a gente acaba pegando do fármaco principal daquela classe, ou de um ou dois, para poder ilustrar essa relação estruturatividade. Tá? Então, isso aqui que eu fiz para vocês é um estudo da relação estruturatividade, tá? Que é uma das coisas que vocês vão ter que fazer no trabalho de vocês. Tá? Beleza. Aí aqui, essa interação fármaco-receptor, vou deixar para a aula que vem. Mecanismo de ação para a aula que vem. Isso aqui, ó, seriam algumas questões clínicas. Eu acho que eu estou invadindo um pouco a disciplina de farmacologia clínica, né? E aí eu vou deixar para vocês pesquisarem aí, fiquem à vontade para poder pesquisar, mas não é obrigado a me entregar nem nada. Isso aqui seria um trabalho para vocês entregarem, mas vocês não vão fazer. Esse exercício aqui também, vocês podem fazer, e aí, se der tempo, na aula que vem, a gente vai debater. Eu não vou dar certeza que eu vou conseguir debater isso com vocês, tá? Porque eu preciso fechar o conteúdo com vocês, tá bom? E aí, agora eu vou passar para vocês a parte do trabalho. Só um momentinho. Deixa eu abrir aqui o roteirinho. Vamos. Go. O quê? O que vocês vão fazer? Vocês vão... Eu quero que vocês me façam um trabalho escrito, certo? Eu vou dividir algumas classes por grupo, tá? E aí vocês vão ter que fazer esse roteiro aqui de elaboração para mim e me entregar, tá? Prazo para entrega até um dia antes da prova. Então, a nossa prova aqui é dia 2, até o dia 1º para poder me entregar esse trabalho. Então, vocês têm 1, 2, 3 semanas para poder fazer esse trabalho. Não quero um texto longo, eu quero um texto de, no máximo, estourando 4, 5 páginas, tá? Então, eu estou falando para vocês que esse é o máximo, tá bom? Pode ser menos? Pode, desde que vocês me dêem as informações que eu estou pedindo. Então, por exemplo, aqui para o grupo 1, que eu vou sortear aqui agora, né? Que eu nem lembro, gente, qual era o... Vocês lembram os números dos grupos de vocês? Vocês lembram os números? Gente, ativa o microfone aí, agora eu vou precisar que vocês ativem os microfones. Meu grupo era 1. Principalmente aí os representantes do grupo 1, 2, 3 e 4. Eu não lembro o número dos grupos. Os números. Professor, eu acho que você está me escutando? Eu acho que ele não está escutando o áudio, não. Gente, espera aí que eu acho que a minha caixa de som não está funcionando. Eu não estou ouvindo vocês. Ah, não acredito nisso. Espera aí, pessoal, que eu acho que a minha caixa... Alguém ativa o microfone e fala alguma coisa comigo aí, por favor. Alô, som, testando. Agora estou ouvindo. Beleza, testando, 1, 2, 3, ok. Tá, vamos lá. Vocês lembram os números dos grupos? O meu era o grupo 2. O meu era o grupo 1. Ah, então vamos lá. Grupo 1, que era quem? Rafael? Rafael. É. Rafael. Grupo 2, Vitor. Grupo 2, Vitor.
Grupo 3, um representante aí, qualquer nome. Tati. Hã? Tati. Tatiane. E o 4 é o do Carlos Vitor, é? É, Sim. professor. Isso? Isso. Beleza. Vamos sortear aqui então os temas. Você poder falar, não repetir, eu queria tal tema. Gente, o nível de dificuldade é o mesmo para cada um dos temas. Então, aqui, por exemplo, vocês podem achar bem assim, tem fármacos antidepressivos, só tem um, e nos outros tem 2, tá? No fármacos antidepressivos, ele é o mais extenso de todos os grupos, então por isso que nele só tem um, tá? Aonde vocês vão achar essas informações? Livro de farmacologia. Se vocês não tiverem, vocês me falam que tem um monte, eu posso passar para vocês. Livro de química farmacêutica e internet. Google, certo? Vocês vão achar todas as informações. Só que eu quero as referências, tá? Então aqui, ó, vou sortear o primeiro grupo, ó, os papelzinhos vou mostrar para vocês aqui na minha mão. Tá? Primeiro grupo, vou sortear aqui fármacos hipnóticos sedativos. Espera aí. Então, o primeiro vai ser o grupo do Carlos, que é o grupo 4. Vou colocar aqui, Carlos. O segundo grupo vai ser o papelzinho. Grupo do Vitor. É o grupo 2. Vitor. O terceiro grupo vai ser grupo 1 do Rafael. Oh, meu Deus. Rafael. E aí sobra, obviamente, o grupo 3 da Tati. E aí os outros nomes eu não sei, mas vocês sabem, né? E vocês aí se organizem com vocês. Coloquei aqui os representantes dos grupos, tá? Uhum. Então vocês vão fazer, vamos lá. Eu quero que vocês me falem da história dos primeiros fármacos da categoria. Então, por exemplo, no meu caso, no anestésico local, foi a cocaína. Os analgésicos opioides que eu vou falar para vocês lá, vai ser da morfina, tá? Se tiver vários, fale só de um, não precisa falar de todos, né? Eu quero que vocês me citem a história desse grupo. Então, quando que foi descoberto o primeiro fármaco hipnótico? Quando que foi descoberto o primeiro antidepressivo? Quando que foi o primeiro antiviral, o primeiro diurético, o primeiro dimidodeca? Isso é fácil de achar, tá? Então, falar resumidamente, no máximo um parágrafo, do descobrimento dos fármacos desse grupo, certo? Depois vocês vão me falar quais são as classes químicas dos fármacos. Então, assim, eu não precisa colocar a estrutura química. Então, somente colocar as classes químicas. Por exemplo, nos anestésicos locais, eu tenho aminoéster e tenho aminoéter. Eu tenho essas duas classes químicas, certo? Então, nos anti-inflamatórios não esteroidais, eu tenho um monte de classe química, né? Então, por exemplo, se eu fosse colocar... tenho os derivados do ácido paraminobenzênico, tem os coxibes, né? Então, tenho vários. E aí vocês vão citar quais são as classes e quais são os medicamentos que tem dentro dessas classes. Só citar mesmo, beleza? Faça uma tabelinha bonitinho e cita, tá? Quero o mecanismo de ação resumido da categoria e os tipos de receptores envolvidos, beleza? Qualquer livro de farmacologia vocês vão encontrar essa informação, tá? Aí o que vocês vão fazer? Qual é a parte da química farmacêutica? Vocês vão selecionar um fármaco do grupo, pode ser o primeiro fármaco que vocês falaram lá em cima, que normalmente é o mais fácil de achar, né, que vocês falaram aqui na história do descobrimento, né? Aí vocês vão colocar a estrutura desse fármaco e me falar qual é a relação entre a estrutura e a atividade. Então, por exemplo, citar qual é o grupo farmacofórico, o que pode e o que não pode ser alterado naquela molécula. Então, por exemplo, tem lá um grupo lá do ácido acetilsalicílico, né? Eu estou dando exemplo porque vocês não falam de anti-inflamatório. Mas tem um grupo lá. O que pode tirar? O que não pode tirar? O que é prescindível para a ação antiviral? O que é imprescindível para a ação antifúngica daquele fármaco? O que é imprescindível para a ação diurética daquele fármaco? Aí vocês vão falar para mim,
certo? Essas informações. Normalmente, livros de farmacologia tem essas informações também. Eu tenho livros de farmacologia da Katzlang e do Penildon Silva em PDF. E nesses livros, normalmente, tem essas informações também. Se não tiver do fármaco que vocês estão pesquisando, vocês podem buscar, é muito fácil de encontrar essas informações do fármaco na internet. Então, por exemplo, como que vocês vão procurar? Basta jogar no Google lá. Paracetamol, relação estrutura-atividade. Ou joga o nome em inglês, paracetamol, e o termo SAR, S-A-R, sim, ó, de SAR, que é o termo relação estrutura-atividade em inglês. Estrutura Activity Relationship, uma coisa assim, tá? Desculpa o inglês aí meio esquisito, meu inglês é bom para leitura, mas para falar é uma bosta, tá bom? Então, vocês vão fazer isso. Aí vocês vão indicar as interações fármaco-receptor do fármaco em questão, tá? E das principais reações diversas para aqueles grupos, para aquele fármaco que vocês escolheram, tá bom? E as referências. Só isso que vocês vão fazer, tá? O trabalho tem que ser formatado de acordo com as obras da BNT, faz uma capinha bonitinha lá, não precisa fazer contracapa nem nada, aí na capa escreve os nomes e os RAs de vocês, tá? E configurar lá conforme que eu coloquei para vocês. Beleza, gente? O trabalho vai valer 2 pontos, PNP2. Então, a prova de vocês vai valer 8, o trabalho vai valer 2, somando tudo 10, tá? Vou avaliar esses trabalhos, então, assim, vai valer 2, mas não significa que vai ganhar 2 igual o outro lá que vocês ganharam no MP1, né? Que eu dei um ponto lá, mas, assim, fiz a avaliação, mas não diminui a esse cada um. Esse aqui não, esse aqui eu vou avaliar, tá? E aí tem um ponto extra também para vocês, que, no caso, vai ser somado no final da média. Beleza? Alguma dúvida nesse trabalho aí? Não? Tranquilo? Então, eu vou fazer o seguinte, como já são 9h20, já passei bastante do horário que eu combinei com vocês, eu vou encerrar a aula. Quem tiver dúvida pode mandar aí para mim. Aí eu vou fazer o quê? Já vou mandar para vocês agora. Eu vou mandar esse esquema pelo WhatsApp, vou mandar a aula anterior pelo WhatsApp e vou mandar essa aula agora, o link, tá? O link pelo WhatsApp. E aí vou postar também no mural, tá? E no YouTube, essas aulas que a gente teve hoje e a aula da semana passada, beleza? Quando tiver tudo postadinho lá bonitinho, eu informo para vocês, mas hoje eu vou mandar agora para vocês ficarem disponíveis aí para poder assistir se quiserem, beleza? Tem o PDF do livro, professor. Oi? Põe o PDF dos livros. Beleza, eu já mandei para vocês alguns livros, já coloquei para vocês alguns livros lá no Google Classroom, tá? Mas foram livros de química farmacêutica. Aí agora eu vou mandar para vocês os de farmacologia, tá bom? Tá bom, obrigada. Beleza, gente. Então, um abraço para vocês, boa noite, e qualquer dúvida manda aí pelo WhatsApp, tá? Em relação ao assunto que a gente discutiu hoje, tranquilo? Ou se quiserem tirar alguma dúvida agora, eu permaneço aqui para vocês fazerem a pergunta para mim também. Tá? Eu estou finalizando agora porque foi um compromisso que eu fiz com vocês, mas quem não quiser, quem não tem dúvida, já pode ir aí tratar da elaboração do trabalho, dividir, e quem tiver dúvida, eu estou online aqui para poder tirar a dúvida de vocês. É isso, eu tô saindo fora, professor. Boa noite. Muito obrigado pela aula. Boa noite, obrigado. Professor. Obrigada, viu? Ok, obrigada, professor. Boa noite. Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, Diogo. Tchau, obrigado, gente. Tchau. Saindo aqui também. Boa noite, professor. Até mais. Falou, professor. Boa noite. Até a próxima aula. Valeu, até a próxima. Gente, meu Deus.
Fala, Anderson. Tá aí, Anderson?